tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. França, neste dia 1 de maio, o Dia Internacional do Trabalhador, coincidiu com a 13ª jornada de mobilização contra a reforma do sistema de pensões. Moçambique, os sindicatos informaram neste dia 1 de maio que os novos salários aprovados por 8 setores de atividade não satisfazem a classe laboral. Connosco no estúdio está Dusko Sekulic na realização e de imediato as notícias. RFI, as vozes do mundo. Abrimos com a atualidade internacional. Em França, o Dia Internacional do Trabalhador coincidiu com uma nova jornada de mobilização nacional contra a reforma do sistema de pensões que fez passar a idade mínima de aposentação dos 62 para os 64 anos. Incidentes com a polícia e atos de vandalismo marcaram os cortejos de Paris e Lyon, segunda cidade do país. Ouçamos, entretanto, os pormenores da manifestação de Paris com Catarina Falcão, que esteve ao longo da tarde a acompanhar a marcha aqui em Paris. O Dia do Trabalhador trouxe um novo fôlego à luta dos sindicatos franceses contra o governo, que vista de fora parece já perdida, pois a reforma do sistema de pensões foi mesmo promulgada e vai entrar em vigor já a partir de setembro. Mas do seu lado, os trabalhadores não se deixam abater. No cortejo de Paris há quem esteja mais a favor de uma negociação com o governo, como Marion, que pertence à maior central sindical de França, a CFDT, e quer no mínimo o aumento dos salários. Preuve d'ouverture, de dialogue et redonner leur place aux partenaires sociaux, c'est très important. Já os sindicalistas da CGT mostram-se menos favoráveis a sentar-se à mesa com Elisabeth Borne ou mesmo Emmanuel Macron. Estão satisfeitos com a eleição de uma nova secretária-geral, Sophie Binet, mas prometem não abandonar as ruas até ao governo recuar com o aumento da idade da reforma, como explicou Christophe, trabalhador da EDF, maior empresa de energia francesa sindicalizado na CGT. Il faut pas lâcher, on peut pas lâcher comme ça, sinon ça va être la voie ouverte à tout. Fica agora a questão de até quando estes sindicatos vão manter-se unidos na força intersindical, que tem até agora incitado aos protestos em França, com possíveis reuniões entre os parceiros sociais e o executivo a decorrerem já esta semana. O cortejo de Paris da celebração do Dia do Trabalhador ficou novamente marcado por desacatos entre manifestantes e polícia, com violência e destruição também nas cidades de Lyon e Nantes. Ainda acerca da atualidade francesa, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU examinou hoje a situação da França e apontou o dedo ao país nesta matéria. Um grande número de países presentes na reunião desta entidade onusiana, nomeadamente os Estados Unidos, o Brasil, a África do Sul, o Irão ou ainda a Rússia, apelaram a França a mudar de atitude no que tange ataques contra migrantes, discriminação racial e violências policiais. Em resposta, a representante da França naquela reunião garantiu que o recurso à força é estritamente enquadrado, controlado e, em caso de falha, sancionado. Desporto, o Nápoles está a apenas um ponto de se sagrar campeão da Itália no futebol. Os Azzurri ocupam o primeiro lugar na Série A com 79 pontos, mais 18 do que a Lazio de Roma, e isto quando faltam 6 jornadas para o fim do campeonato, o que significa que falta ainda conquistar 18 pontos. O título não poderá escapar à equipa transalpina. Em entrevista à RFI, André Cruz, antigo defesa brasileiro do Nápoles, deu conta da importância deste título para a equipa e para a região. Para mim, título é sempre título. Independente se ganha seguido, ano após ano, ou se leva algum tempo. É sempre um motivo de muita comemoração quando se ganha um título. Mas um título depois de 33 anos é para comemorar muito. E a equipe toda ficará na história do clube. Como é vivido o futebol nesse clube, nessa região? Ali em torno da Nápoles, onde todos, ou grande maioria, é torcedor do Nápoles, todos ali são muito fanáticos pelo clube, né? Então, é muita gente para torcer por uma equipe só. Então, além do fanatismo, né, que é muito grande naquela região, com a equipe do Nápoles. Uma coisa fantástica. Vencer depois de Diego Maradona. O último título já não será da época do argentino. Bom, como eu falei antes, ficará na memória de todos, né? Esse título, o elenco, enfim, a comissão técnica, todos aqueles que fazem parte da equipe, ficará na memória do clube. Eu espero que o Napoli agora dê sequência, né? Sequência em títulos, em vitórias, né? E no campeonato italiano e também dentro da Europa, né? Podendo vencer uma Liga dos Campeões e que ele se mantenha sempre como uma equipe vencedora, não só na Itália, mas na Europa.
André Cruz, antigo internacional brasileiro, entrevistado por Marco Martins, que voltaremos a ouvir dentro de instantes na segunda parte desta emissão. Afeganistão, hoje e amanhã, o secretário-geral da ONU, António Guterres, preside em Doha uma reunião em que participam representantes de 25 países e de entidades para analisar a estratégia a adotar perante o governo dos talibãs. Esta reunião, que decorre sem os talibãs, acontece pouco depois da adoção, na semana passada, de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando estes últimos, nomeadamente pelo tratamento que reservam às mulheres. Bissau 94 FM. Moçambique, os sindicatos informaram neste dia 1 de maio que os novos salários aprovados por 8 setores de atividade não satisfazem a classe laboral. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. Milhares de trabalhadores saíram à rua nesta segunda-feira para lamentar a atual situação da classe operária em Moçambique. Alexandre Munguambe dá voz ao descontentamento com os salários mínimos aprovados na semana passada pelo Conselho de Ministros. Que não satisfazem, portanto, aquilo que é o medidor da vida social das pessoas, que é o cabaz, que não satisfaz. A excessiva carga horária, más condições de trabalho acrescem a lista de preocupações. A Associação Moçambicana das Pessoas com Deficiência, FAMOD, através do seu presidente Cantor Ponja, queixa-se da exclusão no mercado de trabalho e da falta de oportunidades. Há muitas pessoas que foram formadas profissionalmente, há muitas pessoas que têm capacidade e habilidade, mas existe discriminação no seio das instituições, tanto pública, tanto privada, que não estão a criar condições para permitir que a pessoa com deficiência possa participar em igualdade de oportunidade. Pela primeira vez em 3 anos, os trabalhadores voltaram a sair à rua, em diferentes cidades, em desfiles de carros alegóricos, para assinalar o 1º de maio. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Em Angola, neste dia 1 de maio, o MPLA no poder reforçou que os trabalhadores angolanos estão no centro das atenções das ações empreendidas pelo Executivo. Já a Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola denunciou a degradação das condições sociais e económicas dos trabalhadores. Em entrevista à RFI, o secretário-geral desta central sindical, Francisco Jacinto, lamentou o facto das autoridades angolanas tentarem criar leis para limitar o exercício da atividade sindical. Angola ainda toda a tentativa do próprio Estado criar leis para limitar o exercício da atividade sindical. Tem discussão na Assembleia Nacional um projeto de lei, que é o Código do Processo do Trabalho, em que prevê num dos seus artigos a intervenção de qualquer empregador impugnar uma decisão de uma greve dos trabalhadores. Impugnar mesmo antes que ela se realize. Esse é um sinal de que qual é a situação que nós vivemos em Angola? Não é só de ordem social, não é só de ordem econômica, que é uma situação, repito, calamitosa, mas até de ordem legal. E é preciso dizer que em Angola nós ainda temos empregadores que tratam o trabalhador como objeto, não como a principal força produtiva, mas como objeto. E temos aqui também, preciso destacar, empresas, sobretudo asiáticas, que estão aqui em Angola a praticar uma moderna escravatura laboral. Era o secretário da Central-Geral de Sindicatos Independentes e Livres, Francisco Jacinto, entrevistado por Neidi Ribeiro, que voltaremos a ouvir dentro de instantes na segunda parte desta emissão. Em São Tomé e Príncipe, neste dia 1 de maio também, os tempos antevêm-se difíceis para os trabalhadores, segundo João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional de São Tomé e Príncipe, Central Sindical, que menciona o contexto de guerra na Ucrânia e de crise económica mundial. O efeito da crise com a guerra da Ucrânia e da conjuntura internacional também tem reflexo negativo na vida dos cidadãos santomenses. E nós que dependemos muito da ajuda externa e do mercado internacional, tudo que nós importamos vem da Europa ou de vez em quando da parte da África, o custo de vida aumenta cada vez que passa. Infelizmente, o salário não acompanha o nível de vida, porque no ano passado fechamos o ciclo com 24% de taxa de inflação, o que deve repercutir no salário das pessoas, repor a posição de compra no valor da inflação perdida. Infelizmente, os nossos governantes não trabalham nesse sentido. Prevê então um ano difícil para os trabalhadores? Este ano vai ser muito difícil para os trabalhadores. Já é o 5º mês do ano e o orçamento foi aprovado nos finais da semana passada. Portanto, um país com um orçamento depois de 4 meses, quer dizer, já diz tudo, que em termos de futuro é um ano crítico. Era João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional de São Tomé e Príncipe, Central Sindical, entrevistado por Neidi Ribeiro, que vamos ouvir daqui a instantes. Rádio França Internacional.